Bem, boa tarde a todos. Por favor, vamos dar início aqui ao próximo painel. Peço silêncio, por favor. Bem, boa tarde a todos, bem-vindos. Meu nome é Pedro Esteves, sou aluno de Harvard aqui, estudando economia no meu 4º ano, e sou vice-presidente de conteúdo da Brasil Conference. Iremos agora dar início ao nosso próximo painel, Economia Brasileira, Desafios Externos e Internos. Neste painel, iremos ter a oportunidade única de conversar com um dos maiores economistas brasileiros da história. Iremos ouvir suas reflexões sobre os desafios fiscais, econômicos e geopolíticos enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. Essa conversa é extremamente relevante, especialmente considerando o momento de grande incerteza que estamos atualmente vivendo. Nosso palestrante será Armínio Fraga, um dos mais respeitados economistas brasileiros, reconhecido por sua ampla experiência tanto no setor público quanto privado. É PhD em Economia pela Universidade de Princeton e teve um papel importantíssimo na economia brasileira como presidente do Banco Central entre 1999 e 2002, período no qual liderou importantes reformas que contribuíram para a estabilização econômica do país. Após sua passagem pelo setor público, fundou a Gávea Investimentos, destacando-se também como gestor financeiro de sucesso. Além disso, Armínio mantém forte atuação acadêmica na sociedade civil, participando ativamente dos debates sobre políticas públicas, desigualdade social, sustentabilidade e reformas econômicas estruturais. Senhoras e senhores, Armínio Fraga. Armínio será acompanhado neste palco pela minha colega Vitória de Quadros. A Vitória se formou em Harvard em Matemática Aplicada e Economia e é doutoranda em Economia e trabalha atualmente num fundo de investimento em Nova York, investindo nas moedas de países emergentes. Além disso, a Vitória é um grande exemplo para todo aluno que está aqui, especialmente para os alunos de Harvard. Então, senhoras e senhores, Vitória de Quadros. Bom, é um prazer ter você aqui conosco, Armínio, hoje. Eu admiro muito seu trabalho enquanto presidente do Banco Central entre 99 e 2003. Você foi responsável por grandes mudanças que trouxeram estabilidade econômica para o país, como a flexibilização do câmbio, e estabelecendo as metas de inflação para o Brasil e também lidando com a crise de moratória da Argentina. Então, tudo isso fez o país ter estabilidade econômica e abriu o caminho para o Brasil ser o país que é hoje. Muito obrigada. Antes da gente falar sobre o Brasil, eu queria reconhecer, como disseram, o momento histórico que a gente está vivendo hoje, com o início de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Ontem mesmo, os preços dos títulos do Tesouro americano despencaram, mostrando uma forte preocupação dos investidores sobre a economia americana e também o papel que os Estados Unidos tende a ter como porto seguro em grandes crises globais. Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse período que a gente está vivendo agora e como que esse steepening assim, da yield curve nos Estados Unidos pode ser comparável ou não a crises de países emergentes, como o Brasil e o México e a Argentina e tantas outras crises que já aconteceram. Muito bem. É um prazer estar com vocês aqui. Essa conferência é para mim, uma ocasião assim, muito especial. Estar aqui no ambiente acadêmico, no meio de alunos. Parabéns. Olha só, se a gente tivesse aqui, sei lá, uns 15 anos atrás, falando sobre economia mundial, nós íamos estar falando dos desequilíbrios globais, uma coisa assim, bem leve, né? Antes do que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos, a situação já era dramaticamente mais complexa e mais arriscada do que era lá atrás. E assim, eu realmente, do que eu acompanho, de, sei lá, 40 anos acompanhando essas coisas, mais a leitura assim, que eu tenho da história, hoje é um quadro onde os problemas todos que estão no ar são muito grandes, né? Isso é uma coisa nova. Antes mesmo
da guerra comercial, já tinha Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Eu acho que não há outra descrição possível. Tem as tensões no Oriente Médio, tem a invasão da Ucrânia. Se falar com cientistas, vão dizer que tem 30, 40 vírus que estão aí já instalados em animais que podem, uma mutação ou outra, vir para a gente outra vez. Então, assim, aquecimento global. É um mundo duro, é um mundo onde o Estado-nação está de volta, meio que dividindo o mundo, etc. Nesse quadro chega, então, aqui o presidente Trump e vê nas ideias dele assuntos que estavam resolvidos na virada do século XVIII para o século XIX. Então, assim, isso não é pouco, sabe? Não é pouco. Os Estados Unidos sempre foram uma espécie de modelo, de estrela guia para que o resto do planeta evoluísse bem. Claro, tinha o poderio militar, mas eu acho tão importante quanto, se não mais, você tem o soft power. Eu acho que um termo que, se não me falha a memória, foi inventado aqui, em Harvard. E a perda do soft power é um assunto é uma situação, dizer, representa uma situação perigosa, porque a única chance que a gente tem de países como a China crescerem bem é nós mostrarmos que o nosso modelo, um modelo democrático, liberal, solidário, é melhor. A gente não pode perder isso. Sim, e como você definiria soft power? Soft power, nesse caso, também é a credibilidade dos Estados Unidos e, então, como ele se posiciona nesse cenário global e que a gente pode também ter um pouco de previsibilidade, e essa previsibilidade está sendo quebrada agora? Sim, inclusive, se pensar no que era uma chamada ordem global, aquilo que nasceu em Bretton Woods, não sobrou nada. Não sobrou nada. Hoje não existe diálogo, não existe, dentro das organizações internacionais, um espaço onde se pode discutir os assuntos civilizadamente e avançar. Isso está fora do cardápio hoje. Então, um silver lining disso tudo, porém, poderia ser um pouco que agora a Europa, pelo menos, está ganhando uma segunda força. Sim, sim. Então, apesar de não ser os Estados Unidos somente como esse poder, também vai ter a Europa, talvez, crescendo mais do que qualquer um imaginaria há um ano. Sim, eu acho que sim. Vamos ver como é que funciona, mas acho que é uma boa notícia. Nós, falando para brasileiros que estão aqui, nós somos um país ocidental, os nossos valores são ocidentais, a Europa é o berço, mas os Estados Unidos assumiram um papel mais recente, nos últimos 2 séculos, da maior importância, mas com raízes europeias. Então, a gente tem, no mínimo, nós temos que ficar juntos, mas quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos maltratando, humilhando o Canadá, maltratando, humilhando o México, eu fico assim um pouco assustado, sabe? Onde é que a gente vai, né, desse jeito? Eu concordo. Sorry. Não sei bem como colocar um spin positivo para isso. Passa para o Brasil. Tá. Bom, super subtle. Vou, então, falando de Brasil, mas ainda um pouco falando sobre, talvez, o último gancho com essa guerra comercial, é que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Você tem alguma recomendação? Como você acha que o Brasil consegue navegar esse período de incerteza, dado que a China é o seu principal parceiro comercial? Pois é. Eu sempre vi o Brasil como um país que era naturalmente diversificado nas suas relações econômicas. Se for possível continuar, tanto melhor. Acho que é por aí. Nos assuntos, eu diria, na hierarquia das coisas mais importantes, valores,
vai ficar complicado para nós. Mas eu acho que o Brasil tem que manter uma certa independência, ficar mais, eu diria, cuidadoso nas suas posições. O Brasil, ao longo dos vários anos, vem mostrando um certo mau gosto nas suas relações internacionais, um certo terceiro-mundismo, uma certa tolerância a ditadores grandes e pequenos. Acho que isso vai ser testado também. Vamos dizer, e aí, onde é que vocês estão? Né? E qual deveria ser a resposta? Ocidental, claro, democrático, liberal, solidário. Por aí. Muito obrigada. Então, eu quero mudar um pouco a nossa conversa e falar mais de Brasil. Porque tem tido muitas preocupações, principalmente sobre o cenário fiscal brasileiro e o tamanho da dívida do Brasil. Às vezes, quando os economistas estão pensando em medidas para o Brasil gastar menos e controlar um pouco melhor a sua situação fiscal, algumas medidas que os economistas gostam de apontar são: uma delas poderia ser desvincular a Previdência do salário mínimo. Outra poderia ser desvincular o próprio salário mínimo do crescimento do PIB e ajustar somente pela inflação. Só que num país tão desigual quanto o Brasil, acho que a gente tem que ser bem cuidadoso sobre que ajustes a gente tem que fazer, mantendo em mente o trabalhador. Então, na sua posição, qual que você acha que devem ser as medidas tomadas, tendo em vista o problema fiscal que o Brasil tem, sem ferir o trabalhador? Vamos lá. Primeiro, sem discordar da importância, quem sou eu fazendo esse discurso, mas hoje tem outros problemas que têm peso igual, talvez até maior, né? A questão da segurança e do crime organizado é gigante. A relação entre os poderes, ela foi desenhada para ser tensa, os checks and balances, né, dos Estados Unidos, Madison, Jefferson, Hamilton. Mas nós fomos, talvez, adiante do que seria desejável como uma situação permanente. O quadro geral, no que diz respeito à desigualdade, e eu acho ainda também o tema da educação, que é absolutamente necessário para o país se desenvolver, acho também está mal parado. Então, assim, aí vem o lado fiscal. E a importância, eu digo isso pelo seguinte, a importância da coisa fiscal não é, entre aspas, apenas uma situação que hoje exibe sintomas insustentáveis. Para quem não é economista, não acompanha. Hoje no Brasil, você pode fazer uma aplicação num título do governo, você vai ganhar a inflação de 30 anos, inflação mais 7,5%. Uma taxa de juros muito alta. Isso não existe, não é que é muito alta. Se o Brasil continuar crescendo no ritmo recente, que é também, a propósito, menor do que o americano, e, em geral, um país como o nosso, que é cheio de oportunidades, deveria crescer mais rápido que os Estados Unidos. Capital humano, educação, melhores práticas. O Brasil devia crescer 2 pontos acima dos Estados Unidos. Nos últimos 40 e poucos anos, cresceu quase 1 ponto abaixo por ano. Então, assim, pagar 7,5%, isso se a gente fosse médico, e depois um outro dado também igualmente, não, mas quase tão importante, se olhar as expectativas de inflação também embutidas no mercado, estão acima de 6%. Então, assim, se fosse aqui na escola de medicina, a gente dizia assim, esse paciente aí está mal. O país cresce 2,5%, está pagando 7,5% numa dívida que é grande, não precisa ser nenhum ganhador da medalha Fields para saber que a conta não fecha. Essa conta não fecha, né? Então, daí a necessidade, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Sim, é preciso parar de tomar dinheiro emprestado para pagar juro, tá? Basicamente, é isso que está acontecendo. Também quem vive no Brasil já ouviu falar no tal de cheque especial, cartão de crédito, tal. Essas taxas
assim, são feitos um atoleiro. Você encostou um dedo, morreu. Tem vários, vários aqui que são do ramo, ficam longe disso, e eles são bem-sucedidos por isso, né? Bom, tem muita coisa para falar sobre isso. Então, eu estou me falando muito, mas o meu ponto que segue essa conversa é o seguinte: o que nós precisamos fazer não é apenas, entre aspas, o suficiente para ter uma situação financeiramente sustentável, porque eu acho que as prioridades do gasto público no Brasil estão completamente erradas. E aí eu acho que está o espaço, para voltar ao seu gancho, aí a gente encontra o espaço para respostas grandes. Problema grande tem que receber resposta grande. Esse, assim, eu acho que é uma coisa mais ou menos óbvia, mas não é o que está acontecendo. Eu acho que, claro, a resposta é... O que deveria acontecer, sim, o Brasil deveria crescer mais. E deveria investir mais em educação, mas essa é uma trajetória, uma jornada longa. Então, mas mais para agora, para os próximos poucos anos. Quando a gente fala de reformas, reforma previdenciária, reforma de ajuste de salário mínimo, quais são as reformas mais de curto prazo que podem ajudar com isso, enquanto a gente também trabalha nesses outros aspectos que são mais de longo prazo, para o país poder crescer com uma taxa rápida o suficiente para poder pagar a sua dívida e não ter esse problema de RG. Aí a gente tem que falar para poder pagar a dívida e investir. E investir, sim. Investir. Principalmente, então, talvez. É mais, né? Então é o seguinte, aí tem um assaltante de banco aqui famoso, acho que é da década de 30 ou 20, sei lá, o tal do Willie Smith, né, que perguntaram para ele por que você rouba bancos. Ele falou, that's where the money is. Então, acho que where's the money no Brasil? Uma conta gigante é a Previdência. E a Previdência, no primeiro momento, na verdade, assim, ela está piorando assustadoramente. Todos os estudos, todas as simulações mostram que o quadro tende a piorar, tem a ver com demografia, mas não apenas com demografia. São regras que precisam ser refeitas. Eu não sei, eu não vou fazer uma enquete aqui, mas eu garanto a vocês, se alguém fizer, dizer o seguinte: vocês vão trabalhar 2 anos mais e vão reforçar o SUS. Eu acho que todo mundo votaria a favor. Né? Todo mundo. Quase todo mundo. Então, Previdência é o mais claro de todos. Eu acho que precisa de uma reforma grande. Uma boa já seria, provavelmente, a mais fácil, congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelados. Já ajudaria. Conta número 2. A folha de pagamentos do Estado brasileiro como um todo. E esse é um problema mais estadual e municipal do que federal. Mas é um problema muito grande, não só também pelo impacto financeiro. O governo brasileiro precisa passar, o Estado brasileiro, melhor dizendo, precisa passar por um processo de reforma, o RH do Estado brasileiro, radical. Tem muita gente em funções de liderança. Hoje mesmo eu ouvi, estava no almoço falando com a Márcia Castro, que está por ali, o Adriano Massuda também, são pessoas que conhecem esses temas profundamente. O pessoal em cima, nos cargos mais elevados do Estado, estão ganhando em dólar, já que a gente está aqui. Se ganhar $50 mil é muito. Gente que corre um risco tremendo, trabalha feito um louco. Então, há um espaço enorme, não só para economizar, como também para melhorar. Por que eu listo esses 2 espaços para trabalhar? Porque a soma do gasto com folha de pagamentos mais previdência, somando todas as esferas de governo, níveis, no Brasil atinge 80% do gasto. Então, se tiver alguém aqui da Business School, se o Brasil fizer um benchmarking, é um ponto completamente fora da curva. Deveria ser 60% e 80% do gasto primário, sem juros. Então, e tem um terceiro que eu acho escandaloso, que são os chamados gastos tributários. 7% do PIB. 7%. Isso é assim, sim, tem os regimes especiais de imposto de renda, que estão agora começando a ser discutidos, finalmente. Mas, assim, eu até falei no outro painel, me perdoa quem estava lá, mas
Se você é um advogado, ganha $1 milhão por ano, você paga, pelo regime especial simples, paga 5% da sua receita, mas como esse setor, os custos são mínimos, vai pagar 10% de imposto. Não faz o menor sentido. Eu sou totalmente contra as propostas do Piketty e similares, pagar uma alíquota marginal gigante, mas pagar 10%, 12% é uma vergonha. Uma vergonha. E aí, o que acontece? Nós que queremos reformar uma visão liberal, moderna, progressista, a gente fica sem autoridade moral se não botar isso em discussão. Então, tem 7 pontos do PIB. No fim do governo Fernando Henrique Cardoso, eu acho que isso era 2 ou 3. Então, a gente tem que buscar esse dinheiro todo para ter uma taxa de juros normal no Brasil e para também gastar melhor. Outro número para vocês também, o Brasil chegou a ter 5% do PIB de investimento público, hoje é 1 e pouco. Tem uma pouca flexibilidade do orçamento, que é outra coisa muito importante. Tem que mexer nisso. Agora, é fácil? Não, não é. Mas eu acho que é obrigação do governo explicar o que está acontecendo e fazer propostas e passar o ônus para quem pode fazer o dever de casa, no caso, sobretudo, legislativo. Sim. Outra questão muito importante que eu acho no Brasil agora é a coordenação entre política monetária e política fiscal. Nos últimos anos, a política fiscal tem sido uma política expansionista, enquanto a política monetária está aumentando juros para tentar controlar a inflação. E isso tem gerado bastante pressão sobre o Banco Central para cortar juros, e inclusive tem gerado também ataques pessoais ao, por exemplo, Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC. E eu ouvi que quando o senhor era presidente do Banco Central, você costumava, às terças, almoçar com o pessoal da Fazenda e também, todas as semanas, tomar café com o pessoal da Casa Civil. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa história e sobre por que você acha que é importante ter esse diálogo entre a política monetária e a política fiscal para a estabilidade econômica. O único tópico que a gente não discutia nos almoços no Ministério da Fazenda era o Copom, um acordo nosso. Mas a gente ouvia muito o que a turma do Ministério tinha a dizer, porque eles tinham informações importantes, por exemplo, vindas da Receita Federal sobre o estado da economia e essas coisas. Mas o nosso acordo tinha a ver com uma característica, eu acho, importante desse sistema, que a gente copiou de outros países, que basicamente diz o seguinte: o governo escolhe a meta e o Banco Central executa. Isso é muito importante. Isso significa que o governo é parceiro. Então, o que seria uma cooperação virtuosa? Seria você ter, num momento como esse, em que o Banco Central está tendo que jogar o juro para 14%, 15%, um juro real no curto prazo de 10%, um juro real mais adiante alto ainda, seria o quê? Seria reforçar o lado fiscal. Então, o chamado mix de política macro, fiscal e monetário, hoje é um diagnóstico óbvio que está faltando apoio do lado fiscal. A coordenação não virtuosa, viciosa, seria o oposto. Dizer, o Banco Central baixa aí o juro aí, porque isso aí tem um impacto fiscal. Isso aqui, o Departamento de Economia aqui ou lá em Berkeley, ser reprovado. Mas é o que a gente escuta de vez em quando, né? Não, sim, claro. É fácil. Não, tem que cortar juro, está na hora de cortar juro. Mas isso é um discurso fácil. De fato, as taxas de juros no Brasil têm sido incrivelmente altas, mas nos momentos em que houve bom senso e uma pitada de responsabilidade, as coisas melhoraram bastante. Quando tinha o teto dos gastos, a taxa real caiu para baixo de 4%. Lembrando que nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje não é mais tão bom exemplo, mas, enfim, dava para trabalhar. Né? Dá para trabalhar. E lembrando que o 7,5% que eu falei, não é assim um problema cíclico, tem uma inflaçãozinha, o Banco Central aperta. Não, 30 anos desse juro. Né? Então o arcabouço não está funcionando como deveria funcionar. O arcabouço é pilotar. É uma coisa você dizer, você está pilotando aqui uma Ferrari, andando aqui no Memorial Drive a 300 por hora, vai bater. Bom,
Então, falando sobre bater e sobre os sinais que o governo, que o Banco Central deveriam ouvir, de que está indo rápido demais e vai bater, de que não, como é que né, tem que colocar o pé não no acelerador, o outro, e parar um pouquinho. Agora, em dezembro do ano passado, o dólar chegou a 6,03 e, como você disse, a taxa de juros estava sendo precificada a 16%. E assim, tem duas narrativas sobre o que aconteceu, eu acho, agora em dezembro. Uma das narrativas é de que a Faria Lima e que também fundos estrangeiros estavam especulando e apostando contra o Brasil. Uma outra narrativa pode ser de que tanta volatilidade econômica realmente o mercado e os investidores querendo dar esse aviso ao Banco Central e ao governo. Está indo rápido demais, as coisas vão dar errado, vai bater. E eu acho complicado saber quando que o governo ou o Banco Central devem interpretar esses ruídos e essa volatilidade como um aviso, ou quando que eles devem interpretar como realmente só barulho, noise, e deve ser ignorado e continuar como está fazendo. Então, como que você acha que deve ser esse diálogo entre governo, Banco Central e mercado financeiro? Primeiro, assim, eu acho que essa ideia de que isso tudo é resolvido por meia dúzia de operadores da Faria Lima, não é assim. É a economia como um todo que está dando esse sinal. O sinal é imperfeito, mas é o melhor que a gente tem. Então, definitivamente, não é para ignorar e reagir como se isso fosse algo pessoal. Vamos dizer, o mesmo governo, o mesmo presidente do Brasil, teve total apoio quando ele chegou, com muito bom senso, em 2003, e jogou fora o programa do partido dele e fez um ótimo trabalho, e as coisas deram muito certo, porque havia um receio de que políticas exóticas fossem implementadas e não foram. Então, assim, essa coisa... Então, você diz assim, quando o mercado dá um sinal ruim, você reclama. Quando dá um sinal bom, você gosta. Não é bem assim, né? Sim. Antes de continuar a nossa conversa, eu sei que você tinha uma hard stop, porque tinha um compromisso às 6, são 10 para 6. Você ainda tem hard stop e a gente termina logo. 6h15, mas tudo bem. 6h15, tá bem. Mas eu tenho que chegar lá, né? Não, é o seguinte, eu estou aqui substituindo o pai do Pix, que não pôde vir. Eu sou o avô do Pix, para quem não sabe. Então, isso me dá certos privilégios. Chegar na hora... Mas tudo bem, vamos lá. São 10 para 6, tá bem. Mais 10 minutinhos. 5 minutinhos, 10 minutinhos? Tá bem. Então, falando de crise, eu queria também pedir a tua opinião, porque eu escuto algumas comparações do Brasil agora com o Brasil de 2014, 2015, antes da crise, justamente por essa questão fiscal. Porque a dívida tem crescido bastante e com a taxa de juros tão alta também fica mais caro financiar essa dívida. Então, essas preocupações começam a surgir. Mas, por outro lado, o Brasil está crescendo mais do que ele crescia em 2014 e 2015. O BNDES está dando menos subsídio e a gente não tem assim, preços controlados do mesmo jeito que a gente tinha com a Petrobras naquela época. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre essa analogia. Se a situação agora é parecida com a situação de 2014 e 2015 e a gente deveria tomar cuidado, ou como que a gente pode aproveitar essas vantagens atuais para evitar essa crise e para aumentar a produtividade e aumentar o crescimento? Tá. Ótima pergunta, mais uma. Então, 2014, 2015... Para quem não se lembra, foi um ano onde houve uma enorme expansão fiscal. Foi ali que o que vinha sendo um período bom a partir da lei de responsabilidade fiscal, que não resolvia tudo, mas teve bastante impacto, foi ali que aquilo foi quebrado. Mas se a gente voltar um pouquinho mais atrás... Acho que tem alguns exemplos, é melhor a gente pensar em exemplos do que em teoria. A gente podia estar fazendo doutorado em Berkeley, podia falar sobre dominância fiscal, tudo isso que até assusta bastante, para falar a verdade. Mas, 99, tá?
Em 98, o então candidato e presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou um ajuste fiscal duro, 4 pontos do PIB. A maior parte pelo lado da receita, mas 4 pontos do PIB não é pouco. Cumpriu, foi possível acalmar aquela situação que estava ameaçada de perder o controle. Eu cheguei nesse momento, a gente introduziu o tripé e tal, o resto deu certo. Mas no início do ano, quando a gente estava botando esse sistema para funcionar, as expectativas de crescimento do PIB eram, consenso, -4, tá? Porque estava sendo feito um ajuste. Não foi mais um pouquinho, mais 0,3, mas foi mais. E dali o Brasil começou a crescer trimestre a trimestre, 4% anualizado, até que veio as crises de 2001, com o racionamento, etc. Mas esse foi um exemplo. Ajuste fiscal, confiança, em vez de -4, engatou-se num ciclo positivo. Aí veio a situação lá que você mencionou com a presidente Dilma Rousseff, uma bomba fiscal, impacto enorme na demanda, PIB. O PIB, em 2 anos e meio, per capita, caiu quase 10%. O PIB caiu 7% nesse período. É muita coisa. É uma loucura. Aí anda um pouco mais. Teto de gasto. Né? Chega lá, governo Temer, aquela confusão, impeachment. Aí ele apresentou lá uma série de propostas assim, muito, assim, eu diria, razoáveis, né? De bom senso, e introduziu o teto. E quase que em meses as taxas de juros despencaram. Então, eu não sei até onde a gente precisa ir para entender isso. Eu sei que você falou assim, medidas. Bom, uma coisa talvez realista para o atual governo seria algo que fosse palatável para o atual presidente. Eu acho que deveria ser palatável o seguinte cardápio: congela o salário mínimo, que não é palatável, mas não dá para fazer o salário mínimo ficar crescendo 2,5% nessas circunstâncias, e reduz os gastos tributários em 2% do PIB. Isso daria uns 3% do PIB, eu acho que virava o jogo. É a grande solução? Não, tem que fazer reforma do Estado, tem um monte de coisas. Mas tem algumas que já foram feitas também. Tá? O Brasil fez muitas reformas, a gente não pode esquecer disso. Uma reforma trabalhista, que foi bastante boa, uma reforma da Previdência, que na época resolveu alguma coisa. Numa área crucial, que é o saneamento, a reforma do marco do saneamento está dando resultado, vai dar um impacto gigantesco e absolutamente positivo, e diga-se de passagem com capital privado, porque esse é o setor mais fácil que tem. É um contrato de 3 linhas. Entrega a água limpa, recolhe o esgoto e trata. Sim. E é seu. Quem pagar mais leva. E obviamente cobra, né? Então, assim, eu não sei, eu devo estar parecendo que eu estou bem negativo, eu de fato estou, mas... Mas eu acho que a gente tem muito espaço para melhorar, sabe? Então, assim, às vezes eu me acuso, minha mulher acha que às vezes eu estou sendo sarcástico. Não estou sendo sarcástico, de fato tem muito espaço para melhorar, então eu não acho que o que a gente tem represente um estado terminal de um paciente. Não, é grave, mas assim, dá para trabalhar, mas tem que trabalhar. E tem que haver um diagnóstico assim, muito frio da situação, mas acompanhado de uma explicação que o povo entenda, que mexa com o emocional da turma. Não é? Vocês já devem ter lido os livros do Jonathan Haidt. Um discurso assim que nem o meu não vai muito longe, né? Tem que ter uma coisa um pouquinho mais saborosa para a turma também comprar. E mostrar também, mostrar o que pode acontecer. O que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que um governo arrumado, um outro governo, Fernando Henrique, eu teria vergonha de não crescer 4% ao ano de maneira segura, não é assim esse voo de galinha. Por quê? Porque é isso que eu estou falando. Tem tudo que é lugar no Brasil tem oportunidade. Muito potencial. É isso. E com essa eu acho que eu vou me despedir. Antes que eu fale besteira, não sei se vocês querem. Ou mais besteira, não sei também. Bom, muito obrigada por participar desse painel.